Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula do nosso módulo 3. Continuando com a ideia de explorar habilidades. Bem, hoje nós vamos falar, essa aula vai ser um pouco repetitiva de acordo com as outras, mas tem algumas mudanças. E essas mudanças, elas fazem parte do processo e tem que ser gradual. A gente não pode, quando a gente está estudando idiomas, a gente não pode fazer uma mudança totalmente drástica. Tem que ir mudando aos poucos e ao mesmo tempo a gente vai testando para ver se a gente está se adequando a essa mudança. A gente tem que saber testar. E é isso que a gente está aprendendo. Por isso que as mudanças têm que ser um pouco mais. Elas precisam ser um pouco lentas. As mudanças de estratégias, no caso, que a gente está falando aqui. E para a gente saber medir essas estratégias, medir se a gente está conseguindo aprender mesmo, uma boa pegada mesmo, uma boa dica que eu tenho, pelo menos para mim funciona muito bem, é a ideia de mensurar a quantidade de palavras que eu já estou aprendendo quando eu estou estudando. Então, é necessário a gente mensurar as palavras. Tem muita gente que não sabe em que nível tá. Eu vejo muito assim nos grupos de eh, Facebook sobre idiomas, as pessoas falando, eu não sei em que nível eu tô, se eu tô no A2, B1, B2, C1, C2. Então, se essas pessoas tivessem esse hábito de mensurar palavras, elas iam ter uma ideia de quantidade de palavras e em que nível elas estariam. Bem, para a gente entender um pouco sobre quantidade de palavras, a gente pode ter uma ideia de que se uma pessoa está do zero a 3.000 palavras, essa pessoa está no nível 1. Se ela consegue dominar essas palavras. Mas, eu não sei se eu falei no começo, né? É A1, A2, B1, B2. Então, se as pessoas estiverem com até 3.000 palavras, essas pessoas estão ultrapassando o A1 para o A2. Quando essas pessoas chegam no nível de 7.000 palavras, elas estão saindo do A2 e entrando no B1. E assim vai. No passa de 12.000 palavras, essa pessoa está saindo já do intermediário e entrando no avançado. Já está entrando no nível mais avançado, já dá para já consegue se desenrolar com o idioma, já consegue ter conversas. É claro, elas não vão conseguir produzir frases complexas, mas elas já vão ter um bom nível de entendimento, já vão entender as músicas que ela mais gosta. Aí é uma coisa bem mensurável, palavras. E eu aconselho as pessoas, né, usarem os apps, aqueles aplicativos que mensuram as palavras. Tem o site, aquele mesmo site, link que eu passei para vocês iniciarem todo o processo. Aquele site mensura as palavras. Além das palavras, ele também te fala quantas palavras você tem a possibilidade de ter aprendido para se tornarem palavras de fala. É, pela quantidade de vezes que aquela palavra aparece nos seus textos, o aplicativo, né, no caso o site, ele consegue ter uma ideia se aquela palavra já é palavra de fala. E também porque tem os tutores. Você vai, se você quiser participar, você compra uns passes, né, que dá para falar com tutores, com pessoas que estão estudando usando o aplicativo, né, no caso o site, e essas pessoas disponibilizam horário, eles não cobram dinheiro, eles cobram nos passes mesmo que a gente compra lá no site, e vocês marcam horário e podem conversar com essas pessoas. Inclusive, vocês também podem se tornar tutores no idioma de vocês, no caso, o português, e pode fazer aquela troca. Você fala em português, ensina português, enquanto você está aprendendo outro idioma. Mas vamos lá, vamos iniciar aqui. Por que estudar usando um app ou um método que mensura a quantidade de palavras aprendidas? Bem, não precisa ser uma regra, mas muitas pessoas têm dificuldade de medir seu nível de conhecimento. Mesmo, pessoal. O pessoal tem dificuldade de medir o nível de conhecimento
porque elas não têm a noção de quantas palavras elas já sabem, que elas estudam de maneira aleatória, não tem esse medidor. E quando a gente tem esse medidor, a gente já tem uma noção. Aí eu confesso que realmente é difícil, porém isso tem que ser feito constantemente. Uma forma de se autoavaliar é diversificando o seu material de estudo. Bem, por que eu falo diversificando o material de estudo? Se você não tem como mensurar essas palavras, se você não consegue ficar muito tempo só naquele... voltar mesmo naquele site que mensura palavras e pegar uns textos só para você ir se testando, ver se você já consegue um texto mais avançado, um áudio mais avançado, uma coisa mais que vai exigir mais do seu conhecimento, você pode diversificar para chegar a um ponto de você saber se você está entendendo coisas que você nunca viu. Assim você pode saber se você passou daquele nível que você estava e está no nível melhor. E como a gente pode diversificar esse material? A gente pode fazer tanto buscando materiais diferentes na internet, como a gente mesmo pode desenvolver um exercício baseado naqueles exercícios anteriores, de criar situações, de acrescentar palavras, coisas desse tipo. Como também a gente pode fazer um negócio muito mais prático que a gente vai ver aqui em seguida. Aí, ó, eu aconselho iniciar com sites como o Link, né, que ele mensura as palavras, para você ter uma ideia de como você está se desenvolvendo. E lá mesmo no site fala a quantidade de palavras e o nível que você está. Além desse site, existem vários outros com textos simples para total iniciantes. Existe na internet também vários outros sites, existem aplicativos que fazem esse trabalho também. Eles têm texto simples e dá para você fazer essa mensuração do seu conhecimento. Aí, ó, com 3 meses de texto simples, procure algo no YouTube. Se você estiver aprendendo em um ritmo constante, você não terá dificuldade em saber o seu nível de dificuldade. Aqui, para você procurar no YouTube material diferente para medir seu nível de dificuldade, é mais ou menos o seguinte que você vai fazer. Claro que quando você está no começo, você vai procurar materiais no YouTube, você vai achar alguma coisa interessante. Só que essa coisa interessante, por você estar no começo, você não vai entender muita coisa, vai ficar meio que um negócio muito vago. Aí o que vai acontecer? Você vai voltar nos seus textos simples e vai estudando aqueles seus textos simples. Quando você não tiver uma noção bem do seu nível, o que vai acontecer? Você vai voltar naqueles vídeos do YouTube que você procurou no começo, que você não entendia nada, e você vai perceber se você vai estar entendendo mais alguma coisa sobre aquilo. É bom a gente sempre deixar separado alguma coisa para a gente voltar depois. Não é nem preciso você marcar o vídeo, vou voltar daqui um mês. Eu sei que você vai voltar, porque se é um assunto que te interessa e você foi buscar agora, com certeza você vai lembrar dele quando você estiver mais avançado. Eu me lembro de uma aula de uma professora que era totalmente em inglês e eu achava que seria uma aula muito interessante. E no começo, numa semana que eu estava estudando, eu já corri lá, era até naquele engvid.com, aquele site. E eu, nossa, eu vou ter que ver isso aqui. Aí eu tentei, escrevi o texto, não consegui. E com os 2 meses que eu estava estudando texto simples lá no Link, aí eu lembrei daquela aula com aquela professora. Aí eu pensei, vou voltar lá para ver se eu já conseguiria entender alguma coisa. E por incrível que pareça, eu já entendia metade do que ela estava falando. E ela estava dando uma aula, uma aula de inglês mais avançado. Não era aquela aula para iniciantes, negócio de repetir o que a professora estava falando. Não era aquilo, era uma aula, era baseado em gramática, coisa bem mais avançada, e eu já consegui entender. Aí eu fui percebendo que eu estava avançando, como é que estava meu nível. E juntando isso com a mensuração de palavras que tinha lá no link, eu já tinha uma quantidade boa de palavras, já tinha umas 5.000 palavras. Então eu já conseguia entender minhas músicas, as músicas que eu mais gostava, eu já conseguia entender, sentir aquelas músicas. Eu já conseguia conversar comigo mesmo na frente do espelho. É um negócio que é bem gradual. E a gente vai medindo conforme a quantidade de palavras. E com isso eu descobri que eu estava passando já, saindo do nível iniciante para o nível intermediário.
E é bem legal quando isso acontece e a gente sabe o caminho que tem que seguir quando a gente está atravessando cada passo, cada obstáculo que aparece no meio do aprendizado. Ó, se você estiver aprendendo em um ritmo, né, constante, você não terá dificuldade em saber o seu nível de dificuldade. Aí tente escrever textos relatando o seu dia a dia. Isso aqui já inicia. Isso aqui já é para a gente iniciar o nosso treinamento mais avançado. A gente começou com esses treinamentos. Como? A gente iniciou eles para pegar alguns gatilhos de memória. Lembra bem, vocês lembram, né? Que a gente já falou sobre isso. A gente iniciou para poder pegar os gatilhos de memória. Então a gente escreveu os textos em português e coubesse aqueles gatilhos de memória de uma certa maneira, porque a gente ia traduzir no Google Translate e a gente ia tentar introduzir aqueles gatilhos de memória, aquelas palavras, aqueles phrasal verbs, aquelas palavras que servem como ligação de frases. Tem uns exemplos aqui numa aula passada. Quem quiser voltar lá e dar uma olhada, eu aconselho para a gente fortalecer mais o aprendizado. Aí depois disso, dessas situações, desses textos que a gente ia escrever em português, traduzido no Google Translate, para depois a gente dar uma treinada, lembrando que essas palavras têm que ter passado pelos nossos textos, nossos áudios, e a gente tem que ter uma noção dessas palavras já, para poder a gente fazer esse exercício. A gente voltou no mesmo exercício, só que dessa segunda vez, a gente ia colocar o quê? A gente ia colocar aquelas frases difíceis, aquelas palavras indispensáveis que a gente gostaria de colocar no nosso vocabulário. É claro que a gente já vai ter um vocabulário pequeno criado, a gente quer acrescentar palavras no nosso vocabulário, então a gente vai pegar palavras que já passaram pelos nossos textos e a gente vai acrescentar nesses textos que são baseados em situações. Só que a gente já pode fazer isso em inglês, se a gente já tiver uma boa percepção, já conseguir, a gente já pode fazer isso em inglês, mas se não conseguir, em inglês ou no idioma que você estiver estudando. Isso não funciona só para o inglês, é bom a gente lembrar disso. Mas caso a gente não consiga, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar ainda escrevendo o texto em português, colocando no Google Translate e tentando colocar aquela palavra lá no meio. Olha que tudo isso faz parte de uma preparação para a gente chegar nesse de hoje aqui, nesse exercício de hoje. Aí, vamos um exemplo aqui, ó. Você vai escrever textos relatando o seu dia a dia. Só que dessa vez você vai tentar escrever esse texto totalmente em inglês ou no idioma que você estiver estudando. Caso você não consiga escrever no idioma, você pode voltar e fazer daquele mesmo jeito. Só que eu duvido que você já não consiga escrever no idioma que você estiver estudando. A não ser que seja aquele idioma que usa um alfabeto não conhecido. Aí isso leva um pouquinho de mais de tempo. Mas lembrando que a gente vai ter uma aula aqui explicando uma maneira melhor da gente passar essa barreira também. É uma maneira bem lógica e bem mais fácil da gente pegar esses caracteres diferentes, a gente saber usar as palavras. A gente vai ter um esquema legalzinho aqui que funciona comigo. Vamos ver se vai funcionar para vocês também. Eu creio que vai funcionar. Aí, vamos um exemplo aqui. Você vai relatar o seu dia a dia. Isso aqui você vai conseguir escrever logo no idioma que você estiver estudando. Bem, hoje em dia, hoje dia, tal, tal, tal. Você vai colocar a data. Aí, ó, acordei às tal horas. Se você não souber como falar horas no idioma, é a hora de você pode pesquisar. Você vai pesquisar um pouquinho para ter uma noçãozinha. Não vai se apegar a isso. Você vai pesquisar para ter uma noçãozinha. Se você não sabe como falar datas também, se nos seus textos não apareceram muito ou apareceu muito pouco, você pode voltar lá e saber como se fala datas, né? Que mudam esse negócio de data e hora. Isso muda drasticamente de um idioma para outro. Então a gente vai dar uma olhadinha lá, mas não é para se apegar, é só para dar uma olhadinha para poder concluir essa tarefa aqui. Você vai lá. Hoje, dia tal, acordei às tal hora, fui ao banheiro, tomei banho, escovei os dentes. Aí você vai relatando o que você fez no seu dia.
Aí depois o que vai acontecer? Você vai fazer variações disso. Você vai fazer variações temporais no presente, no passado, no futuro. Um exemplo aqui, né? Hoje em dia eu acordo tal hora, eu vou ao banheiro, eu tomo banho, tomo café da manhã tal hora, sigo pro trabalho, trabalho pesado, tantas horas no dia. Isso é muito fácil da gente pensar em falar isso no idioma que a gente está estudando, porque meio que inconscientemente a gente já está treinando isso na hora que a gente está ouvindo nossos áudios. A gente tende a viver aquelas situações e a gente sempre escuta essas frases aqui. Essas frases, elas são bem iniciantes. Então, nos nossos textos iniciantes, elas vão aparecer com muita frequência. Essa palavra aqui, acordo, ela vai aparecer nos seus 100 primeiros textos que você estiver estudando, ela vai aparecer nos 30, 40. Hoje, essa palavra hoje, a palavra dia, banheiro, banho, essas são palavras do dia a dia mesmo, então elas são bem usadas. Então, com certeza, você vai ter frases totalmente prontas já na sua mente, você só precisa exercitá-las. E o que você vai fazer? Exercitá-las em tempos diferentes. No passado, no presente, no futuro. Aqui, ó, uma ideia no futuro. Amanhã eu vou acordar a tal hora, eu vou tomar banho, eu vou trabalhar. Bem, aí, depois de criar essas situações, o ideal é a gente memorizá-las para a gente falar sem ler, sem nada. A gente vai chegar na frente do espelho e vai falar aquilo que a gente imaginou, aquelas situações que a gente escreveu. A gente vai falar na frente do espelho, olhando nossa fisionomia. Você vai perceber que você vai ficar muito nervoso, mesmo que não tenha ninguém em casa, só você falando com você no espelho, o nervosismo vai ser muito grande. Por mais que não tenha ninguém te vendo, só pelo fato de você estar na frente do espelho, olhando sua fisionomia, você vai se sentir nervoso. A gente tem que acabar com esse nervosismo bem no começo agora do treinamento. Aí, ó, quando você tiver diversos relatos escritos, você já conseguirá fazer alguns relatos de forma oral. Isso aqui, quando eu falo de forma oral, você já vai conseguir falar esses relatos sem precisar fazer nenhuma preparação, sem precisar escrever, preparar nada antes. Mas o ideal é preparar para, mesmo que você não esteja lendo diretamente, você está falando, aí surgiu uma dúvida, você bate o olho, volta e continua falando. Aí tente falar na frente do espelho todos os seus relatos, tente variar nos seus relatos. O mais importante é relatar o que realmente aconteceu. E acontece com você. Procure não inventar muita coisa, porque coisas que não fazem parte da sua realidade não são absorvidas pelo seu cérebro com facilidade. Vocês lembram que eu falei, né? Pode inventar, mas aqui, ó. Mas se for inventar, que seja algo engraçado e emocionante, algo que você realmente deseja que aconteça. O nosso cérebro, ele tende a não levar muito em consideração as coisas que não são reais para a gente, a não ser que seja uma coisa que a gente esteja desejando há muito tempo. Então isso traz uma emoção, uma certa vontade. Aí a gente guarda mais facilmente na memória. Hein? Ó, fale na frente do espelho, lendo em voz alta, se você estiver lendo. E o melhor de tudo, depois que você sentir capaz, grave vídeos. Você vai colocar, você pode gravar com o seu celular, você vai falar, coloque metas, que eu esqueci de escrever aqui. Mas metas são muito importantes para isso. Que meta você pode colocar? Você pode gravar o vídeo falando, está começando um mês de desafio. Você vai gravar um vídeo por dia, um vídeo de pelo menos 3 minutos, falando totalmente no idioma que você está aprendendo. Aí você vai gravar e você vai juntar esses vídeos para depois você fazer uma comparação do primeiro vídeo até o último. Você vai analisar esses vídeos depois e vai procurar possíveis falhas, vai tentar melhorar um vídeo após o outro. E o bom do vídeo é que vai ficar registrado aquele seu progresso, vai ficando registrado. E é bem legal porque ele fortalece, dá uma vontade da gente continuar e a gente com certeza começa a ver melhorias. Assista os vídeos depois.
tentando encontrar possíveis erros ou acertos. Lembre-se que um idioma pode ser expressado de inúmeras formas e a sua forma de se expressar não vai ser igual a de todo mundo. Muitas vezes a gente fica pensando que a gente vai falar igual aquela pessoa fala, vai usar aquelas mesmas frases que aquela pessoa fala. Mas como a gente já tinha falado aqui mesmo, numa aula passada, a gente não usa palavras diferentes do que a gente é acostumado a falar na equivalência do nosso idioma. Então, o que acontece? Se você vê um vídeo no YouTube ou em algum site, uma pessoa falando de uma maneira bem legal, e você deseja falar de uma maneira legal, isso vai depender do vocabulário que você usa na sua língua natal. Se você não usa aquele vocabulário, você não vai falar daquele jeito, a não ser que você esteja usando aquelas dicas que eu falei. Você vai incrementar o seu próprio vocabulário na sua língua mesmo, no caso o português, e da mesma forma você vai incrementando e vai melhorando o seu vocabulário na língua que você está aprendendo. Tudo bem? Aí, ó, com o tempo você vai aprender que de vez em quando você irá adicionar palavras ou frases no seu discurso de maneira repentina. Quando isso acontece? Isso acontece quando a gente está saindo do nível iniciante para o nível intermediário. Muitas vezes você não vai sentir necessidade de preparar texto, você vai preparar um tema. Vai começar a preparar tema. Mas quando você vai começar a preparar tema? Quando você perceber isso aqui. Imagina, você está falando, você não tem nada preparado, você resolveu falar, de repente saiu uma expressão, até você vai ficar surpreso. Ué, mas eu não pensei naquilo e aquilo saiu. Porque é assim que a gente fala o idioma. Quando a gente começa a aprender mesmo, as palavras saem sem a gente nem ao menos pensar e usar aquelas palavras. As palavras vão saindo. Então, de maneira repentina, palavras ou frases que não haviam planejado falar. Você não tinha planejado que ia falar aquelas frases, aquela palavra, de repente ela saiu, você vai ficar surpreso. Então, quando isso acontecer, chega a hora de você parar de escrever seus relatos. Você vai parar de escrever os relatos. E você já passou dessa etapa de escrever relatos, as suas situações. Você já estará pronto para o passo seguinte. E qual é o passo seguinte? Eu até já falei aqui, né? Você vai preparar temas. Você não vai mais preparar relatos, situações para você falar. Você já vai preparar temas. Então, esses temas eles vão ser discutidos por você mesmo. Você vai discutir esses temas na frente do espelho. Você pode gravar você discutindo sobre esses temas. Então, mas para que você discuta esses temas, você vai estudar primeiro os temas. Só que você não vai estudar a tradução. Esse negócio se traduz assim. Você vai ter que entender o tema sobre o qual você vai falar. Só que você não vai estudar também na língua que você fala, no português. Você vai estudar na língua que você está aprendendo. Você vai, vamos dizer, vamos pegar um tema aqui, felicidade. Aí você vai estudar, vem cá, você vai pegar aquele dicionário de definições, vai pegar as definições de felicidade, você vai assistir alguns vídeos falando sobre felicidade, textos que falem sobre felicidade. Aí você vai pegar uma ideia daquilo mais aprofundada. É claro, todo mundo sabe o que é felicidade, só que imagina, chega alguém para você e fala assim, fala um pouco sobre felicidade. O que as pessoas acham de felicidade? Qual é o país considerado mais feliz do mundo? Aí você vai estudar esses temas. Depois que você colocar na sua mente, tendo estudado esses temas no idioma que você está estudando, aí você está pronto para discutir sobre esse tema. Aí o que você vai fazer? Você vai conversar com você mesmo na frente do espelho. Vamos um exemplo aqui. Até coloquei aqui, ó. Digamos que você escolha o tema minha banda favorita. Aí é um tema bem legal para você falar. Você vai estudar sobre sua banda, você vai pegar os nomes das músicas, algumas frases no meio da música, os instrumentais, né, o instrumento que a banda usa, os componentes da banda. Minha banda tem tantos componentes, tem e tal. Então você vai tentar falar na frente do espelho tudo que você sabe sobre essa banda.
depois de ter se aprofundado um pouco mais. Claro que quando a gente gosta de uma banda, a gente já sabe muita coisa sobre ela, então fica uma coisa bem legal de fazer, que a gente consegue tá ali memorizando alguma coisa e a gente acaba usando o idioma de uma maneira mais facilmente. Aí, por exemplo, ó, a banda tal é minha banda favorita, gosto muito dessa banda. O ideal é a gente começar com coisas simples, por isso que eu comecei aqui coisa bem simples. Ó. A banda tal é minha banda favorita, gosto muito dessa banda porque suas músicas são muito boas, me faz sentir bem, gosto de ouvir suas músicas à noite ou quando estou indo para o trabalho. Isso aqui é muito, esse vocabulário todinho usado nesse textinho pequeno aqui, todas essas palavras elas são usadas. Você vai passar por elas enquanto você estiver no nível iniciante 1 e iniciante 2. Não tem como você não passar por todas essas palavras aqui. Então, você vai ter a ideia de que se você já ouviu todas essas palavras, você já entende elas contextualizadas nos seus textos. O que está faltando para você começar a falar? Só está faltando prática, você começar a treinar. Mas ainda é muito cedo para você procurar ainda um parceiro de conversação. A não ser que você queira gastar uma grana boa aí com um professor, daqueles que você fala lá no... Tem um monte de aplicativos, de sites. Aí também é muito caro. O mais barato que a gente consegue achar é $15, que dá mais de R$ 60 por hora. Então é muito caro, então não compensa. E tem essas maneiras da gente desenvolver isso sem precisar gastar dinheiro com professores particulares, esse tipo de coisa. Então, depois que você pegar o tema, você vai ter dificuldades, é claro, em desenvolver os primeiros temas. Mas digamos que os primeiros 5 você vai ter problema. Aí depois, quando vier o sexto, você já vai sentir uma melhora. O sétimo, o oitavo. Aí depois você vai querer voltar naqueles temas que você não teve um bom desempenho no começo. É quando você voltar naquele tema, você já vai ter uma desenvoltura bem maior. Você vai conseguir falar, você vai até acrescentar e vai surgindo aquelas palavras que você nem imaginava que era capaz de pronunciar. Você vai começar a pronunciar aquelas palavras. Não se preocupe com pronúncia correta. Você não vai se preocupar com pronúncia correta, porque você vai estar ouvindo e vai estar treinando. Essa pronúncia correta, você vai alcançar ela com o tempo. Muitas pessoas se preocupam demais em falar corretamente. Não, eu preciso falar essas palavras. Mas não é bem assim que funciona. A gente não tem essa capacidade de começar a falar de uma maneira correta. Imagina as crianças quando começam a falar, elas falam muito errado e depois elas conseguem desenvolver aquele vocabulário bem legal, de uma forma bem legal e fácil. E também não se preocupe com o sotaque que você vai pegar, que você vai manter. Não se preocupe, porque desde quando você estiver fazendo aquele esquema de ouvir muito mais do que tentar falar, você tende a desenvolver mais a sua fala de maneira bem melhor do que se você estivesse tentando falar mais do que ouvir. A pessoa que tenta falar mais do que ouvir, ela não consegue uma pronúncia melhor do que aquela pessoa que escuta mais do que tenta falar. Bom, fique bem tranquilo sobre isso, que enquanto você estiver ouvindo e estiver entendendo, então você está desenvolvendo não só o seu ouvido para escutar legal, para entender, você também vai estar usando mecanismos no seu cérebro que vai te fazer falar melhor. Porque na hora que você estiver falando, você vai ouvir você falando, você vai ver que aquele negócio não soou bem, precisa mudar isso aqui, precisa mudar isso ali. E depois é muito mais fácil você aprender a pronunciar a palavra depois que você entende muito bem do que você aprender a ouvir depois que você fala muito bem. Porque não existe a pessoa que fala bem se não escuta melhor ainda. A gente precisa focar mais. A primeira meta é ouvir e entender. Eu acho que a meta principal para quem está aprendendo idioma é ouvir e entender. Falar depois a gente aprende com o tempo, a gente desenvolve com o tempo. E é muito mais fácil depois você conversando mesmo com uma pessoa, com um parceiro que você encontrar, você já está entendendo plenamente, a pessoa vai te dar dicas como falar, e você vai achar dicas também, e você vai descobrir sua maneira também de desenvolver melhor a sua fala. Então, chegamos aqui no final, né, de mais uma aula.
Espero que vocês tenham gostado da aula, aprendido alguma coisa. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!